Olá a todos, eu me chamo Augusto e faço parte do grupo de biogás. Uma forma de produzir biogás é através da fermentação anaeróbia de dejetos suínos. E a vantagem disso é que esses dejetos necessariamente precisariam ser descartados de forma correta. Caso contrário, aumentaria significativamente a contaminação do ambiente. Boa parte dos compostos químicos orgânicos encontrados nesses dejetos são provenientes da nutrição dos animais, principalmente pela ingestão de rações que contêm um alto teor de compostos químicos. E esse excesso ele é excretado nas fezes e também na urina. E esses dejetos possuem um ótimo teor de fósforo, potássio e nitrogênio, que são os três principais elementos que são encontrados nos fertilizantes que são comumente comercializados para a produção de solo agrícola. Além desses três, a gente também encontra elementos como ferro, zinco, manganês e cobre, que fazem parte daquela lista que nós chamamos de elementos essenciais para a fertilidade do solo, bem como a nutrição de plantas. Para a produção de biogás, é necessário um aparelho que nós chamamos de biodigestor. Ele não produz o biogás em si, contudo, ele proporciona condições adequadas para que as bactérias metanogênicas atuem sobre a biomassa produzindo combustível. O efluente líquido tratado na fossa séptica biodigestora, ele pode ser utilizado como biofertilizante no mercado agrícola. Uma pergunta que corriqueiramente se faz é: dejetos suínos possuem valor? A resposta é sim. Nós vimos anteriormente que o valor desses dejetos está relacionado com os compostos orgânicos atrelados a ele. Ou seja, quanto maior a biodisponibilidade de compostos orgânicos e melhor índice de concentração, maior o seu valor agronômico, bem como o seu valor econômico. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Viçosa, faço parte do Bioenergia do grupo Biogás. Hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho sobre o potencial econômico e agronômico dos dejetos líquidos de suíno. Então vamos lá. Primeiro a gente estima o potencial de produção de biofertilizante do nosso plantel. Para isso, a gente precisa entender o quanto cada suíno excreta ao dia de dejetos líquidos. E isso vai variar da sua fase de crescimento. Por exemplo, em terminação 1, ele excreta por dia 4,3 litros. Só que para a gente otimizar esse cálculo e torná-lo mais assertivo, eu trouxe o que Oliveira, 93, nos fala em seus estudos, que, em média, um suíno em fase de terminação, ele excreta 7 litros ao dia. Então, tomando isso como base nos nossos cálculos, a gente consegue estimar o potencial de produção de biofertilizantes fazendo uma multiplicação básica, que é a quantidade do nosso plantel, que no caso são 2.300 suínos em terminação, e o quanto eles excretam ao dia, que eu vou usar o número de 7 litros ao dia. Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 16,1 metros cúbicos ao dia, o que nos dá no final do ano 5,876 metros cúbicos ano, né? Então, para a gente entender o potencial agronômico, a gente precisa de uma outra informação, que é a concentração de macronutrientes presentes nesses fertilizantes biológicos, né? Então, segundo o Instituto de Economia Agrícola da Unesp, essas concentrações são presentes nos dejetos de suíno. Então, uma vez que a gente sabe as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, é possível a gente estimar o potencial agronômico através dessa equação básica, que é a produção de macronutriente igual a produção de biofertilizante multiplicado pela concentração de macronutriente. Para o nitrogênio, por exemplo, a gente consegue chegar num valor muito relevante, que é de 5,3 toneladas ano de nitrogênio. E o que isso nos mostra, né? Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos produzir 7,7 toneladas de ureia ao ano. Uma vez que a fonte de nitrogênio mais utilizada hoje é a ureia,
Isso se torna muito interessante para o produtor. E nas casas agropecuárias, essa ureia ela se encontra numa faixa de R$ 7 o quilo. Então, é possível afirmar que, através de nossos biofertilizantes, nós geramos uma redução de custo para o produtor apenas em fertilizantes nitrogenados, na casa de R$ 54.000. Levando em conta o mesmo raciocínio que eu levei aqui para estimar a redução de custo para fertilizante nitrogenado, eu fiz para o fertilizante potássico e para o fertilizante fosfatado. Uma vez que eu realizei as contas, eu cheguei no valor de R$ 18.416 para fertilizantes fosfatados e para os potássicos, uma faixa de R$ 18.000 também de redução de custo. Então, no final do ano, uma economia de aproximadamente R$ 91.000 no bolso do produtor. Mas é claro que os casos são isolados, a gente precisa entender a realidade de cada produtor e uma das considerações necessárias é entender como ele vai operar, né, essa fertigação. Porque para que haja a fertigação, a gente vai precisar de uma motobomba que vai trabalhar na energia elétrica, que vai ter um custo com a energia elétrica, além de ter que entender a quantidade de dias que essa motobomba vai operar, o período médio de horas que essa motobomba vai operar, assim como a vazão que essa motobomba opera. Isso tudo vai nos mostrar o potencial prático de utilização do biofertilizante. Porque muitas vezes eu não consigo usar 100% do que é produzido. Entendendo essas considerações, a gente consegue chegar e apontar para o produtor o quanto ele realmente consegue gerar de nutrientes, o quanto ele consegue reduzir custo com esses biofertilizantes. E é legal salientar que a pesquisa científica ainda é pouca quando se trata de biofertilizantes provenientes de fermentação anaeróbica. E com certeza é um aliado promissor para o produtor. Entender esses potenciais é de extrema importância, pois se trata de uma ação ambientalmente correta e de importância sem igual econômica, né? Uma vez que é uma fonte de redução de custo para o produtor. E isso tudo compõe o que a gente chama de economia circular, que é nada mais do que você fechar o ciclo do produtor, né? Ele conseguir diversificar a sua renda em vários pontos da sua produção. E isso vem sendo muito utilizado e cada vez mais visado no mercado de trabalho. E com certeza é muito importante a gente entender isso.